Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao nosso canal Ela Conta Com Você. Sou a pastora Ana Gomes, estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre o meu, o seu, o nosso deserto. Bem, se você estiver vendo esse vídeo de manhã vai ser bom dia, se você estiver vendo à tarde vai ser boa tarde, se você estiver vendo à noite vai ser boa noite. Com grande alegria que mais uma vez eu venho nesse canal transmitir para você a mensagem do Senhor, né? Algo que nos dá vida, algo que nos traz paz, algo que faz com que conseguimos andar mais uma vez, mais uma semana, algo que enche os nossos corações de alegria. Falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus é uma grande responsabilidade, porque a partir do momento que você se dispõe a trabalhar para o reino, você se torna testemunho vivo da parte de Deus. E testemunhar, testificar através da vida é algo que não é fácil, porque a cada dia você é observado, a cada dia você é julgado, a cada dia você também é condenado, porque sabemos que nem mesmo o próprio Deus conseguiu agradar a todos, né? Mas hoje eu venho aqui falar com você sobre esse deserto que a gente passa, sobre situações na vida que conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo como é que Deus quer que a gente trabalhe, né? E eu estava pensando essa semana sobre o deserto de cada um de nós, sobre os tipos de deserto que a gente passa, e me veio uma palavra, e essa palavra é escolhas, né? As escolhas que estão ao nosso caminho, as escolhas que estão no nosso direcionamento. Eu tô com essa palavra no meu coração já tem bastante tempo, e eu estava querendo falar com vocês sobre isso. A palavra de Deus, ela diz que existe o bem e o mal. A partir disso, da criação do mundo, onde Deus criou todas as coisas, já vemos que a partir daquele momento, o Senhor Deus já tinha que se assentar e a partir da sua criação ter algo para decidir. Toda vez que ele decidia uma coisa, ele deixava de decidir outra. E assim fomos criados, eu e você, né? A imagem e semelhança de Deus Pai. E quando eu falo em escolhas, eu venho falar com vocês a respeito das escolhas de todos os dias. Não é nada especial, não é nada diferente, não é nada horrendo, né? De grandes proporções. Não, são as pequenas escolhas, são as escolhas do nosso dia a dia, são as escolhas que fazemos para seguir como verdadeiros filhos que somos, como servos de Deus. Escolhas que vão trazer para mim e para você consequências, né? A gente sabe que toda escolha tem consequências a médio, curto e a longo prazo. Que tudo aquilo que for colocado dentro de você e depois você externar como opinião, vai ter uma consequência. Mas o que eu quero conversar com você é saber se você sabe das consequências da sua escolha, se você está fazendo a escolha certa, se você está olhando para o lugar certo para saber quais as possibilidades que você tem diante de tantas situações dentro desse deserto, né? Porque às vezes a gente está tão cego, como, né, relata Paulo, que a gente não consegue enxergar as probabilidades que temos, a gente só enxerga aquilo que o nosso coração está cheio. Às vezes algumas certezas dispares, algumas certezas que são só nossas, alguma coisa que fundamentou ali aquela certeza dentro de nós e a partir disso achamos que não há mais nada que possa ser mudado ou talvez que não há nada que possa ser transformado porque aquilo já tem algum tempo que acontece daquela maneira. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma folha de uma árvore cai se não for da vontade de Deus. Então eu creio que tudo ainda se transforma, né? Existe uma lei da natureza chamada lei de Lavoisier. Eu aprendi isso lá na quinta série. Ela diz que na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma. A natureza é sempre algo vindo de algo vindo de alguma coisa, né? O carvão há milhões de anos tá lá e hoje numa mina vira um diamante, se torna um diamante. Mas ele primeiro foi um carvão, ele passou um processo e um período, né? Então, a gente hoje, se for explorar uma mina de carvão, sabe que está escolhendo não ter alguns diamantes para o futuro. Se você olhar para o dia de hoje, você vai ver que você vai ganhar algum dinheiro, mas se você olhar para o dia de amanhã, para os seus descendentes, você vai ter alguns milhões. Então, são escolhas que temos que olhar para dentro de nós e ver o que realmente podemos fazer com aquela informação que está com você hoje. Às vezes somos egoístas,
Eu olho para agora, eu vejo o agora, o momento é agora e eu não vou olhar para mais ninguém. A escolha é minha, o momento é meu, a decisão sou eu quem tomo, né? E a gente vê que não foi assim que Deus nos ensinou, não foi assim que o mundo foi criado, não foi assim que todas as coisas foram feitas. Então, se você se diz servo, se você se diz cristão, você tem o dever e a consciência de entender que cada escolha que você faz vai refletir em algo ou em alguém, ou em alguma coisa, né? Algo vai acontecer, porque toda a nossa vida é pautada de situações. Nós vivemos num mundo físico e a física, ela é real, ela tem consequência, né? A física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Partindo desse princípio, a primeira escolha que você tem que fazer, né, nesse seu deserto, o vídeo da semana passada foi sobre o cônjuge sempre se dá bem. É se você vai escolher a partir do momento que você viu ou achou aquele cônjuge se dando bem, se você vai escolher odiá-lo ou perdoá-lo, né? Eu digo que uma das primeiras escolhas do deserto é essa. Quem é você no seu deserto? Você vai escolher desempenhar qual papel? Qual é a sua posição de guerra? Ataque, defesa? O que você vai fazer? Qual é a armadura? Você tem as armaduras para você usar? Qual armadura você vai usar agora? Então, a gente às vezes deixa de falar algumas coisas e com isso a gente perde, porque a gente deixa de ter informação, né? Quando você ouve menos, você tem menos informação. Então eu quero dizer para você assim, toda escolha tem uma consequência. Tudo que você faz tem uma consequência, né? A lei de Deus, ela é desse jeito. Não sou eu que estou falando, pastor Elá, não, é o que está escrito. E se eu parto do princípio que a palavra de Deus é verdadeira e é viva dentro de mim, eu tenho que respeitar aquilo que está acontecendo, porque já teve uma história, tem um histórico, né? É milenar, né? Há 2000 anos e 2021 anos, Jesus passou pela terra e nos testificou sobre as escolhas que fazemos, né? E ele também passou por esse processo de escolher. Ele podia, sendo filho de Deus, escolher se rebelar, não passar, mas ele escolheu obedecer, escolheu testificar a vontade de seu pai através da atitude de filho que ele foi, né? E que ele é. Mas o que eu quero dizer para você aqui, hoje, a gente, mesmo numa situação difícil, onde a gente pensa que não está sendo justo, não está sendo coerente, não está sendo cabível, não tem mais como eu aceitar essa situação, você ainda tem uma escolha. Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso. O que você tem feito com aquilo que fizeram com você? Vamos lembrar de uma história muito famosa, que inclusive está passando agora na televisão, a história de José. É uma história linda que nos traz como referência a escolha do perdão. O tempo todo, aquele moço, ele foi injustiçado, ele foi ferido, ele foi acusado, ele foi detido, ele foi preso, né? Assim como a história da menina de Naamã, né? Uma menina sequestrada, presa, serva, cativa. Mas José, ainda é pior, ele é acusado de coisas temíveis, né? Ele é acusado de desonrar a casa de Potifar, que era um grande homem, um grande general. Ele, né, foi colocado ali o seu pescoço a prêmio praticamente. Ele, além dele ser acusado, ele foi punido, mesmo sem provas. Ele foi acusado, primeiro ele foi banido pela família. Depois ele foi vendido, ele foi banido porque eles isolaram ele ali dentro da família mesmo, desde pequeno, por ele ser filho de quem ele era e pelo amor do pai que ele recebia. Depois ele foi banido, depois ele foi punido, depois ele foi vendido. E a história dele vai permeando nesse nível, nesse modo, com esse teor de argumentação. José tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para odiar os irmãos. Mas há um tempo atrás eu escutei um depoimento e me chamou muita atenção. Toda vez que eu falo da história de José, uma pessoa falando, não lembro agora quem foi, gente, mas eu lembro que foi mais ou menos assim. Se José fosse um tremendo de um fofoqueiro que não aguentasse com a língua dentro da boca, e assim que chegasse no palácio, quando ele fosse honrado, no caso, quando ele virou governador, depois de passar pela casa de Potifar, e ele contasse aquilo que aconteceu, que seus irmãos o desonraram, que seus irmãos o venderam, que seus irmãos o acusaram de algo que ele não fez.
Assim que os irmãos de José pisassem no palácio, no período da fome, porque ele ia falar da casa que ele veio, ele ia falar de onde que ele veio, ele ia falar quem era seu pai, ele ia falar quem era sua família, ele ia tentar denigrir, ou pelo menos se vingar das pessoas. Eu estou aqui porque fizeram comigo, eu não fiz nada, eu sou inocente. E todos iam saber quem era a família de José. Assim que seus irmãos pisassem no palácio, ele não teria nem chance de rever a sua família, de perdoá-los, porque ele teria espalhado uma coisa tão grande. Então, vou te dar uma lição aqui no deserto. Eles teriam matado a família de José, antes mesmo de José vê-los, porque chegaria ao ouvido de alguns soldados, talvez alguns, talvez até de Potifar, que a família do governador estava ali. E o Potifar já teria sabido que eles teriam feito mal a José, e hoje José era o principal do Egito. Então, talvez você no seu deserto esteja falando muito, esteja falando mal do seu esposo, esteja falando mal da sua esposa. Se o seu deserto for de trabalho, você pode estar falando mal do seu patrão. Se for de relacionamento familiar, da pessoa que te ofendeu, do seu primo, da sua prima, da sua sogra, da sua irmã, da sua mãe, eu não sei. Mas talvez você agora, nesse momento, esteja passando por isso, acusando, ou talvez nem esteja acusando, talvez você só esteja relatando a pura verdade. Como a história de José. Nada do que ele falasse seria mentira. Seriam verdade. Os sonhos eram verdade. A situação de preterido era verdade, porque o pai lhe amava. Tudo era verdade. Então ele não estaria contando uma mentira, mas ele estaria falando algo que não ia acrescentar nada na vida dele. O que acrescenta na vida da gente falar algumas situações para muita gente em alguns momentos. Falar do que acontece dentro da nossa casa, falar do que acontece na nossa vida. Eu já errei muito com pessoas que eu não poderia ter errado, por acreditar que a minha fala mudaria alguma coisa. A minha atitude traria algum benefício para mim, talvez para minha casa. Às vezes você tem a sorte de ter uma sogra boa, às vezes você tem a sorte de ter uma mãe boa, às vezes você tem a sorte de ter uma pessoa que sempre te ouve, sempre está com você e você não vê necessidade de sair falando porque tem alguém que escuta você. Mas a escuta ativa é algo muito difícil nos dias de hoje. Ninguém tem tempo de ouvir, todo mundo só quer falar. Então às vezes a gente sai falando e acha que a pessoa não ouviu e aí a gente repete. Então eu digo para você, cuidado com o que você fala, escolha falar com Deus, escolha se ajoelhar. Se você não consegue falar, pega um caderno, tenha a sua privacidade, escreva suas coisas, fala com Deus, fala com quem não vai repetir aos quatro cantos da terra. E o vídeo não é sobre fofoca, o vídeo é sobre escolha. Escolha com quem você vai se relacionar. É com o Espírito Santo ou é com os espíritos imundos? Porque o espírito da fofoca existe, o espírito da maldade existe, o espírito da imundície, vários espíritos, né? Quem trabalha com isso sabe, o mundo espiritual é recheado de legiões, né? O último vídeo foi gravado sobre batalha espiritual e Efésios 6:12, nossa luta não é contra a carne nem potestade, mas contra o espírito, e sim contra principados e potestades, não é contra a carne nem sangue. Isso é algo que fala demais aos nossos corações. Então você tem que entender que nesse momento de batalha, a sua escolha é proteger o seu cônjuge, porque ele já está sendo alvo de Satanás, ele já está na mira do diabo, ele já está na mira, ele já está nos quintos dos infernos ali, pegando fogo. E você está ali para resgatar aquela vida, você está ali para resgatar aquela pessoa. E às vezes quando você fala do outro, não é nem ele que vai para lá, é você. Que às vezes você está preparando uma armadilha para você se deitar. Então a gente tem que ter noção, do que a gente está falando. E o que eu vejo muito é muitas mulheres, principalmente porque, infelizmente, a maioria das traições são mulheres, né? E isso nos chama a atenção. Por que será que tantas mulheres são traídas? Será que é só porque todos os homens são ruins? São sem caráter? Né? Não, isso indica também que há muita falha no comportamento feminino, há muita falha na educação da mulher, há muita falha na educação do homem que maltrata a mulher, há muita falha na falta de caráter, há muita falha na educação sobre o cristianismo, sobre quem é Jesus, como nós devemos temê-lo enquanto pai, enquanto criador. Então, indica que, às vezes, quando as coisas estão ruins, somente recai sobre a mulher. Existem várias hipóteses que podemos contextuar aqui. Eu não estou acusando ninguém, nem falando nada. Estou dizendo sobre o que eu escuto todo dia, porque esse é o relato que quando a gente está lá no privado ouvindo vocês, a gente escuta. Quando vocês escrevem aí nos comentários é o que a gente lê. Então o que eu vejo hoje são as nossas escolhas.
A quem você tem escolhido conversar? Com quem? A quem você tem escolhido andar? A estar do seu lado? Quais são as suas amizades? A escolha da boa parte, a escolha né? Não é só ir na igreja, é todo dia o comportamento. Com quem você senta de manhã para tomar o café da manhã, para ler a palavra de Deus? Com quem você aceita o convite para ir numa festa? Na casa de quem que você vai almoçar? São escolhas que nós fazemos que às vezes nós não damos importância, que podem mudar e transformar o resto de nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela fala, né? A transformação da nossa mente é através da atitude de não conformar com o que está acontecendo. Então, se você não se conforma, você é transformado pela renovação da mente. Isso aqui não está certo, isso aqui eu não quero ouvir, isso aqui eu não vou fazer. Então, não fale mal do seu cônjuge. Por quê? Se você, às vezes, na hora da tristeza, né? Você precisa falar, mas se você tem ainda o amor no seu coração, mesmo com tudo que aconteceu, e mesmo que, de repente, você não tenha intenção de restaurar relacionamento, restituir casamento e nem de confirmar relacionamento, né? Só quer restaurar a sua vida, não fale mesmo assim. Às vezes você tem um filho. Que filho quer ouvir alguém falando mal do pai? Né? Muitas pessoas falam, fulano teve com ele até agora, mas agora que não tá mais com ela não presta. Amanhã reata. Falou tanto mal, olha lá, tá lá morando debaixo do mesmo teto. A palavra diz, né? São pérolas aos porcos. Pérolas aos porcos é o quê? Você tá falando de algumas coisas para alguém que não tá ouvindo. Né? Muitas querem pregar para o esposo, muitas querem convertê-lo, sem mesmo isso ter acontecido com elas, sem mesmo elas mesmas terem sido convertidas ainda. Muitas querem dar lição de moral, querem mostrar que são superior, e aí saem falando todos os defeitos, todos os delitos, toda a podridão que estava escondida. Mas você fazia parte. Então é algo muito sério, escolha a boa parte. Tá com problema? Vamos resolver os problemas. Não quer mais? Não tem problema, é aí com você com Deus. Né? Isso não é liberação para ninguém não lutar, mas cada um tem a sua parte. Posso prosseguir desse jeito? Vai lá e fala com Deus, é Ele que vai te liberar, não sou eu. Eu sei daquilo que eu conheço da palavra, daquilo que eu escolho para a minha vida, da orientação que eu tenho de Deus para mim, a minha pessoa e para a minha família. E Deus vai ter um particular com cada um a partir do entendimento que você tem da palavra dele. Então eu quero que você entenda nesse momento, que você compreenda que falar mal do outro, né, não acrescenta em nada. Que ficar tirando pedras no passado não acrescenta em nada. Porque você estava lá vivendo junto. Então você não está falando dele, está falando de você. Está falando do que você fez. E aí você, em vez de estar preocupado em se transformar essa escolha de vida que você fez agora, que você viu as consequências desse transtorno que você viveu dentro desse relacionamento, dentro desse casamento, olha para os seus filhos, olha para a descendência que você tem, pensa neles, como você deve se comportar. A escolha de vida é algo que traz maturidade, a escolha de comportamento, a escolha de direcionamento, né? Lutar ou não lutar, como eu vou lutar? Eu vou lutar para me restaurar, eu vou lutar para depois tentar restituir meu casamento, eu vou lutar para mim ser uma pessoa melhor porque eu quero servir a Deus, o projeto de Deus, eu quero ficar vivendo com o Senhor. São várias escolhas. Então, a palavra de Deus, ela diz que há 2 caminhos que nós temos para seguir, né? E temos que entender se a gente vai ser luz na vida das pessoas, luz dissipando trevas, ou se vamos continuar andando na escuridão, sem rumo, sem saber para onde vai, até de repente encontrar um mar adentro e se afogar, encontrar um precipício e cair, encontrar pregos pelo caminho e furar o pé, bater em carros, bater em árvores, né? Acontecerem acidentes, porque você não quer enxergar. Então, quando você fala, você não fala só de você. A palavra diz que sempre fica um pouco de perfume na mão de quem oferece rosas. O que significa isso, pastora? Significa que você sempre, quando estender a mão, você vai ser beneficiado de uma maneira ou de outra. Sempre que você tentar mudar alguma situação que mesmo que você não esteja envolvido, ou que talvez esteja, seja totalmente inocente, mas que você se coloca para tentar ajudar, você vai ser beneficiado. O primeiro beneficiado é você. Toda vez que você toma a atitude certa, toda vez que você toma o caminho certo, toda vez que você entende que às vezes, como eu disse também no outro vídeo, mesmo sem ter responsabilidade nenhuma, ou tendo talvez a mínima responsabilidade, quando você resolve pedir o perdão, a boa parte, a primeira bênção vem sobre a sua vida. Porque você está reconhecendo para você mesmo que você é falho, que você é necessitado, que você precisa daquela pessoa, que você precisa daquele momento com ela, daquele perdão, daquele ato. Porque a palavra diz que talvez você não entenda ainda que
para chegar no final de tudo isso, você vai ter que perdoar. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Mesmo que esse próximo já não seja mais tão próximo de você, mas ele ainda está por aí. E se você não amá-lo, você não vai conseguir perdoá-lo. E como é que fica? Então, eu creio que Deus ele tem muito a tratar na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, a respeito de como devemos encarar as escolhas. Analisemos aquilo que Deus está falando, aquilo que Ele está querendo transmitir através do hoje, através do momento que você se encontra nesse deserto. O que você precisa fazer para ter intimidade com Deus? Como escolher a melhor parte, né? Para que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. Para que tudo aquilo que eu venho tentando colocar em prática seja bênção em primeiro lugar para mim. E depois, através de mim, ela vai ser bênção para as outras pessoas. Eu creio que Deus, ele não move nada, nem muda as circunstâncias de ninguém, sem nenhum motivo, sem nenhum propósito. Deus não une pessoas, ele une propósitos, projetos. Se você chegou até esse Facebook, se você chegou até esse ministério, se você chegou até esse canal do YouTube, é porque Deus quer te abençoar. Deus quer mostrar para você que muitas coisas podem ser transformadas a partir do seu posicionamento, através do aplicar e deixar ir, através das atitudes que você vai ter a partir de hoje como nova criatura na presença de Deus, através de que você vai mostrar que você é a igreja de Cristo, que você só não é mais um cristão convencido, mas você é um novo cristão. Nova criatura é convertida em amor, em espírito e em verdade. E essa é a palavra de Deus. Que sejamos a imagem e semelhança do Pai. Vós sedes meus imitadores, né? Assim como eu sou do Pai. Então, temos que imitar a Deus. Fácil não é, gente. Não é fácil. É todo dia. Fácil não é. É todo dia construindo. É um tijolinho por dia. Espera a massa secar, limpa. Faz um trabalho perfeito na presença de Deus. Entenda que se nada acontecer com você, também nada vai acontecer através de você e nada vai acontecer ao redor de você. A primeira pessoa a ser transformada nesse deserto não é o outro. A primeira pessoa a ser transformada é você. A primeira pessoa a receber a bênção de Deus é você. A primeira pessoa a se encher daquilo que Ele tem para dar é você. E a primeira pessoa a colher os benefícios, os frutos, também vai ser você. Porque mesmo que algo que você deseja muito não venha para você, mas se acontecer com outras pessoas, você vai ter o entendimento e a felicidade, o discernimento de saber que aquilo é bom. Eu lembro que quando houve a restauração de algumas meninas e depois a restituição do casamento, as primeiras eu fiquei meio assim, mas depois eu entendi. E eu ficava feliz com elas. Senhor, vai chegar a minha vez. Senhor, vai chegar a minha vez. Eu tô feliz agora, muito feliz, regozijando com as meninas, porque eu sei o quanto elas lutaram para isso, eu sei o processo que elas passaram. E ver cada casamento ser restituído dentro do ministério, casamento restaurado do plano de Deus na minha vida, era um motivo de alegria para que eu continuasse a buscar pela minha restauração individual, para que eu continuasse a buscar pelo meu pastorado, para que eu continuasse a lutar por pessoas, por almas que precisam de conhecer a verdade de Deus, que esse é o intuito, restaurar almas. Então eu creio que se você tiver esse entendimento, esse discernimento, você também vai se alegrar com as vitórias, né? De todos que estão em volta. Assim como José se alegrou quando viu seus irmãos. Ele pensou por tudo aquilo que ele passou, mas ele se alegrou porque ele estava ouvindo a voz de Deus e ele pôde sim ajudar a todos, não só os seus familiares. Que quando você se restaurar, você vai ser bênção em todos os lugares, não só no seu casamento, não só na sua família, não só no lugar que você trabalha. Você vai ser bênção onde quer que você passar, assim como foi José do Egito. Ele foi bênção para todo o Egito, que Deus separou ele, não foi só para fazer uma bênção, uma multiplicação de pães dentro da casa ali, não. Foi por todo o Egito. Então Deus está te chamando para mostrar que você é luz, que você é diferente, que você é especial. E por onde quer que você passe, você vai fazer a diferença. Através do seu modo de pensar, das suas atitudes. E você vai doar daquilo que Deus te encheu, daquilo que você está cheio. Amém? Essa mensagem que eu deixo para você. Faça a sua escolha. Escolha a boa parte. Entenda o que Deus está tentando falar com você. E às vezes está bem claro, mas você está resistindo, você não quer ouvir. Escolha o que Deus tem para você. Conheça a palavra de Deus. Separe o seu tempo. Tenha mais intimidade com Ele. E eu tenho certeza que Ele vai fazer com você, assim como Ele faz comigo e com muitos que estão por aí. Lute a batalha, mas lute da maneira certa. Escolha o lado certo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.